Cure a sua criança interior antes que ela acabe com seus resultados. O objetivo desse vídeo é te ajudar a entender um pouquinho mais sobre como nossa mente constrói resultados ao longo da vida e como a sua criança interior, aquela criança ferida, machucada, abandonada, está talvez dominando a sua vida. Semana passada eu comecei a assistir uma série chamada Assassin Zen. É uma série do Netflix que fala sobre como usar o mindfulness, como usar até ferramentas de hipnose, ferramentas de programação neurolinguística para trabalhar o seu estado emocional, o seu bem-estar. Mas o episódio específico da segunda temporada fez eu parar para pensar: caramba, isso é total realidade. A nossa criança interior domina os nossos resultados a vida toda. E eu, como especialista em PNL, especialista em mindfulness, especialista em psicologia positiva e tantas outras coisas, acabo sempre enfrentando esses casos, sejam nas mentorias, atendimentos individuais ou até nos cursos que eu dou. Se você não me conhece, eu sou Roberto Oliveira, sou estrategista mental e há mais de 10 anos eu ajudo pessoas a desenvolver habilidades mentais e emocionais para conseguir resultados melhores na sua vida, nos seus relacionamentos, nas suas áreas profissionais e de dinheiro. Mas voltando a falar sobre a sua criança interior. Imagina o seguinte, imagina que você cai, né? Você leva um tombo em um momento da semana. Quero primeiro contextualizar para você conseguir fechar esse raciocínio lá no final. Você cai em tombo durante a semana. Você tropeça, vira o pé, e ao tropeçar, virar o pé, você bate o joelho ou bate o braço em algum lugar na calçada e você fica com aquele hematoma. Você coloca a sua camisa, coloca a sua calça, o hematoma não aparece. Ninguém sabe que você está machucado. Ninguém sabe que existe aquele roxo, né? Aquela parte que está machucando você. Mas, primeiro, você sabe, mas você acaba até esquecendo de pensar nisso durante a semana. Por conta dos compromissos, por conta das coisas que você está fazendo. Então você acaba esquecendo. Você simplesmente sabe que bateu, mas fica dolorido se você mexer, fica dolorido se você colocar o dedo. É exatamente isso que a nossa criança interior tem a ver com esse assunto. Na maioria das vezes, nós vivenciamos na nossa infância, principalmente ali quando nós estamos mais vulneráveis mental e emocionalmente, ali na primeira infância, do 0 aos 7, nós vivemos situações bem pontuais com relação a quê? A relação a perdão, com relação a repetições de padrões, a exposição a situações ruins, como, por exemplo, não muito forte, uma situação em que você queria um desejo, tinha um desejo muito grande e não conquistou aquilo, uma reprimenda, uma correção de comportamento intensa ou repetitiva, isso cria uma ferida, isso cria hematomas. Inclusive, no exemplo do filme, o terapeuta diz o seguinte, né? A sua criança deve estar ferida. Quem em você passou por essa situação? O caso específico do filme é o quê? O cara está num restaurante, numa montanha, e ele tem uma explosão emocional desproporcional. Ele não entende por que que ele explodiu daquele jeito. Ele não entende por que que ele maltratou ali maltratou ali o garçom com aquilo. Por que que ele criou tudo isso? E quando ele vai para a terapia e relata que a única coisa que ele queria era ter uma tarde boa e agradável, criar memórias com a sua família e com a sua filha, o terapeuta pergunta: Mas você teve essas memórias na sua infância? Ele não sabe responder. Muitas das vezes, as nossas feridas emocionais estão escondidas. Você tem apenas um desejo de realizar algo, especificamente nesse caso. Quando ele faz uma regressão bem sutil, bem leve, que é o que a gente faz na hipnose, para descobrir onde isso aconteceu, em que momento a pessoa vivenciou aquilo, o que que acontece? Ele lembra que quando ele foi com a família para esse mesmo lugar, quando ele tinha mais ou menos a mesma idade da filha dele, o pai dele não deixou ele realizar o desejo de comer um strudel, né, uma comida lá específica da região, que tinha um purê de maçã. E esse desejo ficou ali como aquele hematoma. Então, a nossa criança ferida
ela pode estar na nossa vida por desejos que não foram realizados, privações que nós passamos ou violências emocionais ou até físicas que fizeram com que nós criássemos um padrão. Voltando ao filme lá, a série, no caso dele especificamente, ele se sente mais uma vez privado de realizar um desejo. Imagina você, quantas vezes você teve situações em que você, na infância, queria muito algo e não conseguiu realizar quando ficou adulto. E aí, quando você revive mais uma vez a mesma coisa, caramba, não vou conseguir realizar de novo esse desejo. Você tem uma explosão. É quando alguém coloca o dedo no seu hematoma. Então, as nossas feridas emocionais, que normalmente são 5 feridas, elas acontecem por situações bem específicas na nossa vida. Acontecimentos repetidos, no caso, ou acontecimentos de impacto. No caso dele, aconteceu algo. Ele estava com a família naquele mesmo lugar quando era criança e ele queria muito comer a comida. O pai disse: não, nós não podemos comer isso. E quando ele, adulto, vai no mesmo lugar para realizar o sonho dele, criança, para a filha, criança, e no caso lá, o garçom cria toda uma cena que dificulta a realização deste desejo, o que que acontece? Ele se sente frustrado mais uma vez. Muitas das vezes você está vivenciando frustrações da sua criança ferida, da sua criança abandonada, da sua criança rejeitada, da sua criança traída e injustiçada. Eu vou dar um overview bem rápido aqui sobre quais seriam essas feridas emocionais que fazem com que nós, adultos, tenhamos às vezes comportamentos de nos afastar de algo, nos sabotarmos sobre um resultado temos dificuldades de se aproximar de outra coisa, porque basicamente essa espera que nós temos interior da nossa criança de realizar um desejo ou de se sentir acolhido faz com que nós tenhamos duas reações pontuais. Eu sempre vou me afastar de algo que vai me machucar, e isso pode ser, por exemplo, um resultado melhor na sua vida. Quando você está chegando lá, a sua criança diz: caramba, mas a gente pode sofrer, a gente pode ter um abandono, uma rejeição. Então, melhor a gente nem conquistar esse carro, nem conquistar essa casa, nem conquistar essa promoção, porque eu vou ter que lidar com uma parte minha que está mal resolvida. Ou eu vou me sentir frustrado quando um desejo meu infantil, um desejo da minha infância, não foi realizado e eu, como adulto, tenho que lidar, por exemplo, com uma pessoa difícil no meu relacionamento profissional, pessoal, que eu quero algo simples, eu quero só um abraço, um acolhimento, e a pessoa não me dá aquilo, e eu me sinto de novo abandonado, rejeitado, frustrado, traído, como aconteceu na minha infância. Vamos dar um overview do que a sua criança interior, eu quero que você pare para pensar sobre isso, que ela pode ter vivido. Ela pode ter vivido a experiência de ter se sentido rejeitada. Em algum momento aconteceu algo que ela não se sentiu acolhida o suficiente, não se sentiu amada o suficiente, e ela sentiu que foi rejeitada. Pode ter sido no momento intrauterino ali, na gestação, pode ter sido depois, pelos amiguinhos ou por em casa, quando disseram: calma, agora não é sua vez, agora você precisa de outra coisa, agora não posso fazer isso. Aquele desejo foi rejeitado, aquilo não era seu. Essa rejeição faz com que muitas vezes você crie uma necessidade de mais controle, de mais certeza, de mais autonomia, que até se torna disfuncional ao longo do tempo. Ou você pode ter uma necessidade não atendida do fato de ter sido abandonado. Por exemplo, você tem irmãos e um irmão especificamente tem uma necessidade, né, de saúde mais pontual, e naquele momento tem que ser dada atenção mais àquele irmão e não a você, e você se sente abandonado, você se sente jogado para o lado. Caramba, eu não sou tão importante. E isso bate profundamente na sua autoimagem ou na sua autoestima, e você se torna né, tem um pedaço seu ali que não foi acolhido, que se torna ferido. Ou você pode se sentir humilhado pelo fato de, por exemplo, você ter derrubado alguma coisa, você pode ter feito, né, o número 2 na fralda ou na calça, e a mamãe estava irritada naquele dia e disse: caramba, mas olha só, você não me ajuda em nada. Você se sente humilhado, se sente colocado numa situação
de baixa autoimagem. Isso afeta a sua autoconfiança, afeta a sua autoestima, afeta a sua autoimagem. Você pode se sentir injustiçado. Por quê? Porque quando chega na minha vez eu não tenho. Porque logo agora que eu gostaria de ter, eu não consigo. Seja na escola, seja em casa. Eu lembro de uma situação que eu sempre me senti injustiçado comparado ao que acontecia lá em casa, porque quando eu tinha memórias da minha infância, eram diferentes das memórias que eu estava vivendo quando o meu irmão nasceu. Mas por que que na minha vez foi diferente? Mas eu era muito criança para entender. Eu era muito criança para conseguir perceber que eram coisas totalmente diferentes. Eram momentos e realidades financeiras diferentes dos meus pais. Ou você pode se sentir traído. Traído pelo complexo de Édipo, que a gente vê na psicanálise, do fato de você achar que esse papai e mamãe é só seu, ou achar que determinada amizade deveria ser diferente, daí você vê o seu amigo brincando com outro amiguinho, se sente traído. Todas essas feridas que você não daria para colocar isso num vídeo curto, elas vão impactar o seu resultado. Então, eu quero te ensinar uma técnica bem simples que você pode começar a usar e que eu uso muito nos treinamentos, nos atendimentos de mentoria individual, nos atendimentos de consultoria empresarial, quando alguém está vivenciando um período de sabotagem, um período que a coisa não está muito legal, que é a ferramenta sobre 3 perguntas que mudam tudo, tá? Então, o primeiro ponto é você se perceber. Então, anota, para esse vídeo, organiza, inclusive dá um coraçãozinho ali, dá um curtir para mim, dá um like e, de preferência, depois, se fizer sentido, compartilhe com outra pessoa. A primeira pergunta que eu sempre gosto de fazer é: que emoção eu sinto agora? É você reconhecer se é raiva, se é medo, se é ansiedade, se é rejeição, se é abandono, se é injustiça, se é traição. Porque enquanto você não reconhece, você não entende. Enquanto você não entende, você não modifica. Eu sempre gosto desse modelo de trabalho. Reconheça, entenda, mude. Reconheça, entenda, mude. Primeiro passo: reconhecer que emoção eu estou sentindo nesse momento, nessa situação que eu estou vivenciando agora. Dá um nome para ela. Vai ficar mais fácil para o seu cérebro entender que não é você, uma emoção que está tomando você. É uma percepção que está acontecendo com você ali. Ok, entendi, dei um nome, nominalizei, dei um nome. Raiva, medo, angústia, culpa, vergonha. Passo 2, pergunte-se: quem em mim, quem dentro de mim sentiu isso a primeira vez ou está sentindo agora? E pergunte ao mesmo tempo que você faz quem em mim, você pergunta que idade tinha. Então seria algo, caramba, eu tô sentindo raiva do que tá acontecendo. Quem em mim tá sentindo raiva? Quantos anos eu tenho agora? Vai lá para 10, 11, 7, 5, 4. Às vezes, eu acabei de fazer uma técnica hoje pela manhã. Logo que eu acordo, eu sempre uso o meu ritual matinal, que eu acordei com uma sensação estranha e eu perguntei: quem em mim está sentindo isso? E veio o seu eu de 1 ano de idade. Algo que eu vivenciei à noite, alguma experiência de sonhos, ativou uma parte emocional que precisava de acolhimento. Então, quem em mim está sentindo isso? Que parte minha, criança ferida, criança magoada, criança triste, criança raivosa, criança rebelde? Quem em mim precisa ser atendida, acolhida em um desejo, em um afeto, em um acolhimento puro de amor, de atenção, por parte de algo ou alguém que faltou? Na grande maioria das vezes, quando eu aplico essa ferramenta com os meus mentorados e nas minhas consultorias, eu pergunto: de quem faltou esse amor? Ah, de um amiguinho, do meu pai, da minha mãe. Eu esperava algo diferente. Eu esperava algo diferente. Então, primeira pergunta: o que eu estou sentindo? Qual é o nome da emoção que eu estou sentindo? Segunda pergunta: quem em mim sente isso? Qual é o nome? Qual é a idade? É adolescente? É criança? É jovem? É o homem casado, a mulher casada, o namorado, a namorada, quando naquele momento que eu me separo acontece isso e eu sinto isso, eu não sei lidar com aquele momento, então eu fico travado naquilo. Pode ser em qualquer idade da sua vida, não necessariamente lá atrás, mas pode ser um momento específico. Terceira e última pergunta: qual é o significado que eu estou dando e qual o significado que eu quero? Eu estou dando um significado de falta? Eu estou dando um significado de injustiça? Eu estou dando um significado de culpa, de vergonha? E qual eu quero no lugar?
E aí, nesse momento, você pode usar uma respiração bem simples que eu posso ensinar em outro vídeo, um método que a gente usa, que é o Remova, que é você inspirar profundamente, segurar o ar e dizer assim: eu posso soltar isso agora. É claro que você não vai resolver todos os seus problemas, mas você vai tomando consciência disso. Então, imagina, aconteceu algo difícil. Cara, eu tô sentindo raiva. Quem em mim está sentindo raiva? Ah, o Roberto de 2 semanas atrás, porque se sentiu injustiçado. Qual o significado que eu tô dando para isso? Ah, injustiça, vergonha e medo. Eu posso soltar isso agora para resolver? Sim, eu posso. Eu posso soltar isso agora. Então, inspira e solte isso. Faz esse exercício simples e vai me dizendo como que a sua vida vai ficar nos próximos meses, nas próximas semanas, principalmente nos próximos dias. Quando você acolhe a sua criança, você entende muito mais como ela funciona. Para fechar esse vídeo, eu vou te dar um exemplo. Um cliente meu, um mentorado meu, veio me procurar porque ele estava tendo problemas nos seus relacionamentos afetivos. Falou, Roberto, eu sempre que encontro uma pessoa, eu acabo meio que acabando com aquele relacionamento, meio que sabotando a minha vida e os meus relacionamentos. E quando nós fizemos esse exercício dentro de uma hipnose mais profunda, eu coloquei ele num transe e então eu perguntei: quem em você sentiu isso a primeira vez? E ele volta e diz: eu tinha 11 anos de idade. Eu estava vendo meu irmão mais velho, que sofreu um acidente, foi atropelado, morreu num caixão. E naquele momento eu senti um vazio e uma dor tão profunda que eu disse para mim mesmo: eu nunca mais quero me sentir abandonado. Então, todas as vezes que ele entrava no relacionamento, ele reconheceu que a origem era lá. Todas as vezes que ele entrava no relacionamento, ele entendeu que ele sabotava para não sentir dor, ele sabotava para não se sentir mal de novo. Então ele modifica. Qual é o significado que eu quero dar para isso? Eu quero dar para isso que eu honro a mim. Lógico que aí eu ajudei ele a criar essa história. Eu honro o meu irmão fazendo da minha vida uma obra de arte. Eu honro o meu irmão fazendo da minha vida algo incrível e maravilhoso. Então ele passa a ter relacionamentos melhores, trazendo essa consciência que todas as vezes que ele se sentia às vezes frustrado, abandonado, angustiado por um conflito natural que vai existir nos relacionamentos, ele não precisava sabotar e terminar. Ele simplesmente dizia: quem em mim está tentando agir agora? Puxa, o meu eu de 11 anos de novo. Então eu vou reconhecer, eu vou entender e vou modificar. Então ele passou a ter um relacionamento muito mais profundo, muito mais sincronizado, muito mais amoroso e hoje vive uma relação muito melhor com a esposa dele. Perceba que as nossas sabotagens são sutis e que se você aplicar essa ferramenta, essa técnica, com certeza vai ser uma vida muito melhor. Se você gostou desse conteúdo, se te ajudou de alguma forma, compartilha. Pega esse link e vai para as outras redes sociais, redes mídias sociais e compartilha. E aqui embaixo tem uma descrição das minhas outras redes sociais que você pode me seguir. Mas compartilha e dá um like. Te vejo no próximo vídeo, te vejo na vida acima do incrível. Até mais.